Graças a Deus. Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres, mais uma vez, por estarmos aqui, cultuando ao Senhor, a beleza de Tua santidade. Abramos as nossas Bíblias, irmãos, em Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Desde já, quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade. Pela primeira vez estou aqui, pregando a palavra do Senhor. Quero também agradecer o pastor Leazé, a irmã Flávia, que me confiou essa oportunidade. E eu sou grato ao Senhor, irmãos. Esther, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8, irmãos. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do meu reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Qual é o teu requerimento? E se te fará, ainda até a metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. A igreja pode se assentar. Graças a Deus, né? Então, irmãos, é uma passagem, é um livro muito conhecido de toda a igreja, né? Mas é uma passagem que traz para nós profundas lições, né? Em aprender com uma mulher que era judia, era cativa, era presa, e Deus o exaltou de maneira, por amor ao seu povo hebreu, a ponto de levar a ser a rainha da Pérsia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados, nós vimos na palavra do Senhor Jesus Cristo, que se encontra aqui no primeiro livro. Naquela época o rei era o rei Assuero, o rei que reinava na Pérsia. O seu nome grego era chamado de Xerxes ou Artaxerxes. Então, meus queridos, este homem, ele reinava na 120 províncias daquela época. Era um reinado de muitas riquezas. Então, meus queridos, esse rei pôs em seu coração em preparar uma festa, um banquete, meus queridos,
e convidou todos os príncipes, e convidou todos os seus servos, todos os senhores das províncias, todos os maiorais que havia ali, para essa festa. E houve uma festa de 180 dias, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus queridos e amados, o rei também, depois dessa festa, ele preparou outro banquete para o povo que se encontrava em seu palácio. E depois de 7 dias, meus queridos, a Bíblia nos diz que o rei já estava com efeito da sua bebida, do seu vinho. Desejou em seu coração apresentar a sua esposa, a rainha, por nome, meus queridos, a Vaste, apresentar ali os seus súditos. Mas a rainha, meus queridos, ela estava também em um banquete com as mulheres. Mas, meus amados, a rainha negou esse pedido ao rei. E a Bíblia nos diz que o rei se enfureceu. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que o rei se encheu de ira. O que é que nós aprendemos aqui, meus queridos? Hoje é um culto de círculo de oração voltado para as irmãs. Meus amados, nós aprendemos aqui que as esposas têm que obedecer os seus maridos. O que o Senhor me revelou em meu coração, meus amados, que as irmãs não podem comprometer a sua salvação. Não podem comprometer, meus queridos, a sua comunhão com a igreja. O povo de Deus, meus queridos, não pode comprometer o seu nome escrito no livro da vida. O povo de Deus não pode comprometer, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor, a sua comunhão com Cristo. O povo de Deus não pode comprometer, meus queridos, a sua salvação. Não pode comprometer, meus queridos, aquele, meus queridos, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós, naquele que liberta de todo o pecado. Não pode comprometer, não pode, meus amados. Esta mulher, ela desobedeceu a ordem de um rei. Meus queridos, se nós comprometer a nossa vida diante do Senhor, nós perderemos a nossa salvação. Nós vimos o que aconteceu com esta mulher. Esta mulher foi destituída do cargo de rainha. Esta mulher, meus queridos, ela saiu do seu cargo. Não, meus queridos, que o rei poderia ter pensado melhor, ouvido a sua versão, mas só que devido ao tratado que ele tinha lá com os príncipes, ou seja, um juramento que ele fez, que o rei, aquilo que o rei decretar, não poderia voltar atrás. E esta mulher, meus queridos, ela foi destituída do seu cargo. Agora o que eu quero chegar, meus queridos, o tema da mensagem, Esther e os desafios da mulher piedosa. Esther, ela foi uma mulher piedosa. Esther, meus queridos, ela apareceu num cenário difícil. Ela apareceu num cenário complicado, sabe por quê? Porque havia um homem, um dos príncipes, ali que tinha decretado a morte de todos os judeus. E agora, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, agora Deus, meus queridos, prepara esta mulher. Ela era uma mulher judia. Ela era uma mulher, meus queridos, que havia presa. Era uma mulher pobre. Era uma mulher que pertencia à nação judaica. Não tinha nada a ver com o povo persa. Agora Deus precisava de usar alguns dos seus atributos para poder usá-la, esta mulher. Deus precisava de usar um dos seus atributos para usá-la, esta mulher.
Meus queridos, Esther, meus queridos, era uma exilada que viveu na Pérsia durante o reinado de Assuero, em 486, 465. Segundo, meus queridos, o dicionário Cliff, seu nome Esther vinha do persa, Star, que quer dizer estrela. Seu nome hebraico, Hadassah, que quer dizer murta. Esta era uma órfã e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. O primeiro desafio, meus queridos, que a Esther teve que enfrentar é o desafio de ser pobre em meio à riqueza. A Bíblia nos diz que aquele reinado era um reinado rico. Era um reinado farto. E agora, aquela mulher, meus queridos, entrar com a sua, meus queridos, a sua simplicidade, a sua humildade, no meio de um reinado cheio de riqueza, no meio de um povo, meus queridos, que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Era um povo pagão. Mas agora aquela mulher, meus queridos, o Senhor, meus queridos, põe ela ali, meus queridos, para a salvar, para libertar o seu povo da trama de Amã. Era uma mulher que foi escolhida. Olha, meus queridos, a sua sabedoria e virtude constituía a sua maior beleza e riqueza. A Bíblia nos diz, meus queridos, que aquela jovem, ela era formosa. Ela era bonita. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que Deus o levantou, que o Deus o preparou, levou ela ali, meus queridos, para a casa do rei, para ser preparada, para apresentar o rei. Aquela que o rei agradasse, ela seria coroada como rainha das Persas. Agora imagina, meus queridos, uma pessoa pobre, humilde, simples, entrar no meio, meus queridos, de um reinado rico, poderoso. Uma virtude muito grande, ela não se contaminou com aquelas riquezas. Ela não contaminou com aquelas riquezas. Ela não deixou aquelas riquezas entrar em seu coração. E assim, meus queridos, nós vimos o exemplo de Daniel. Um homem que pôs em seu coração em não contaminar com as coisas do rei, com as iguarias do rei. Sabe o que é isso? Isso indica, meus queridos, que tinha um princípio com Deus, que tinha um princípio conhecido de Deus, que tinha um princípio, meus queridos, que guardava dos seus antepassados, dos seus pais. Povo de Deus, não contaminamos com as coisas dessa terra. Não contaminamos com as coisas dessa terra, porque isso é passageiro. Mas o reino do céu é eternamente. Irmãos, quantos têm desejo de poder estar aqui nesta noite? Quantos têm o desejo de poderia estar aqui nesta noite, mas não estão, porque, meus queridos, estão contaminados com as coisas dessa terra. Aleluia. Segundo desafio que eu vejo desta mulher, meus queridos, um desafio de ser escolhida. Desafio de ser escolhida, porque era judia. A Bíblia nos diz, meus queridos, que o rei, depois de ter destituído a rainha do seu cargo, a Bíblia nos diz que ele sentiu saudade dela, mas foi ter com seus conselheiros. E os seus conselheiros aconselhou ele dizendo, para buscar em toda a fortaleza de Suzã,
todas as virgens, todas as moças belas e formosas, e aquela que o rei agradasse, coroava ela como rainha. A Bíblia nos diz no capítulo 2, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, versículo 4, reine em lugar de vaste, e isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Então, meus queridos, a Bíblia nos diz que levantaram ali o povo e foram atrás, meus queridos, daquelas jovens. Então levaram Esther, foi neste meio, e a Bíblia nos diz que ficaram ali a preparo de um ano, preparando para apresentar diante do rei. Agora o versículo 7 diz assim: este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, e aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. A Bíblia nos diz, meus queridos, que ela era órfã, não tinha pai nem mãe. Olha, meus queridos, o desafio desta jovem de chegar um dia a ser rainha. Olha, se a mão de Deus não estava no negócio. Este livro, meus queridos, não contém a palavra, ou seja, o nome de Deus aqui por escrito, não contém o nome de Deus neste livro, mas nós podemos ter a certeza e a convicção que as providências de Deus estava nesta vida, estava no controle de toda a situação. Nós podemos ver, meus queridos, ali no capítulo 4, meus amados, o versículo 14, olha o que a Bíblia nos diz, meus queridos: porque se de todo te calarem neste tempo, o socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Olha, Mardoqueu, ele tinha convicção de que Deus estava no negócio, ele tinha convicção de que Deus amava o seu povo, ele tinha convicção de que Deus, meus queridos, trazia um livramento de qualquer parte, de qualquer lugar. Se a rainha não entrasse na presença do rei, para falar com o rei, para revogar esta lei, ele disse para ela: olha, se você não for da parte do Senhor, se você não for o Senhor, ou seja, livramento virá de outra parte, você indo ou não indo. Povo de Deus, não se preocupe, o Senhor, meus queridos, agrada de sua vida, o Senhor agrada do teu povo. Olha, não te preocupe com a circunstância que há de acontecer, o Senhor está no controle, o Senhor está no negócio. Não te preocupe, só preocupe, meus queridos, em adorar a Deus, em buscar a face do Senhor, porque o Senhor, ele ouve a oração dos que clamam, o Senhor, ele ouve a oração dos que buscam. Não se preocupe, o Senhor, ele cuidará do teu povo. Agora aquela mulher, meus queridos, quem pensaria que uma judia cativa, uma órfã, poderia chegar ao reinar, a um cargo de rainha ou imperatriz? Quem pensava uma coisa dessa? Mas para Deus nada é impossível. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, diz assim: a providência divina levanta o pobre do pó, do esterco, para o fazer assentar entre os príncipes. Bendito seja o nome do Senhor. Um dos profetas, já não me recordo o nome, mas ele diz: o Senhor me tirou de um charco de lodo, pôs meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Adorado é o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É uma vida miserável de pecado. É uma vida, meus queridos, constrangedora. É uma vida que não agradava nada a Deus. Mas ele disse: o Senhor me tirou de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Rocha aqui, meus queridos, ela tipifica Cristo. Bendito seja o teu nome. O Senhor nos tirou do lamaçal de pecado e firmou-nos na rocha, que é Cristo Jesus, o Salvador. Ei, calamanai, aradecou, varamanagai. Ei, calamanai, charamicanta, manai. Ei, calamanai, aradecou, varamanagai.
Xaramicanta lamanai. O Senhor está neste lugar. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Glorifica a Deus. Abre a tua boca e glorifica a Deus. Salmo 113, versículos 7 e 8 diz assim: do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Bendito o nome do Senhor. Qual nome nós tínhamos lá fora, irmãos? Qual nome nós tínhamos lá fora, no pecado, na vida miserável, na idolatria? O Senhor olhou para nós e disse: esse é meu, esse serve para mim, esse eu quero, esse eu desejo para mim, vai fazer a minha obra. Eu vou levantar, eu vou tirar do lamaçal, eu vou levantar, porque pertence a mim. Para isso eu morri na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que não tem valor para o homem lá fora, aquilo que não presta para o homem, para Deus tem um grande valor. Sabe por quê, irmão? Nós temos uma alma que ela é, meus queridos, ela é do Senhor. Uma alma que custou um preço caro, um preço, meus queridos. A Bíblia nos diz que ela não foi com sangue, ela não foi, meus queridos, ela não foi com, me foge a memória. Ela não foi com ouro e nem com prata, mas sim com o sangue de Jesus Cristo. Nós fomos comprados, irmão, não é com ouro nem com prata, mas sim com o sangue de Jesus. Aquele que te justifica do seu pecado, aquele que te liberta do pecado, aquele que te purifica do pecado. É só o sangue de Jesus, é só o sangue de Jesus, é só o sangue de Jesus. A Bíblia nos diz, meus queridos, que não há salvação, a não ser em Cristo Jesus, o Salvador. Na igreja naquela época existia um homem, Simeão, bendito o nome do Senhor, e o Espírito Santo revelou para aquele homem que ele não morreria antes de ver o Salvador do mundo. Bendito o nome do Senhor. E no dia que Maria foi levar Jesus para apresentar ao templo, aquele homem Simeão pegou ele nos braços e disse: Senhor, agora para me despedir em paz. Meus olhos já viram o Salvador do mundo. Meus olhos já viram o Salvador do mundo. Meus olhos já viram o Salvador da igreja. Meus olhos já viram o Salvador da igreja. Jesus disse: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, Jesus estava dizendo, sobre ele eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Sabe por quê, irmão? Você está aqui hoje porque as portas do inferno, ela não prevalece, porque Jesus, ele é a rocha inabalável. Saí fora um pouco do contexto do que eu entrei, irmão, mas eu faço aquilo que o Espírito Santo de Deus manda. Eu faço aquilo que o Espírito Santo de Deus manda. Não tem nada aqui no meu esboço disso que eu falei. É o que o Espírito Santo de Deus manda. Eu falar, eu falo. Tem problema com seu irmão? Conserta. Tem problema marido e mulher com suas esposas? Conserta. A hora é agora, o momento é agora. Não deixa ser destituída do seu lar. Não deixa, não. Conserta em nome de Jesus. A Bíblia nos diz, meus queridos, lá em 1 Coríntios 1, 27. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28, meus amados. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim:
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus, meus queridos, Ele faz algo extraordinário. Aquilo, meus queridos, que já não presta, que já não serve para o homem. Aqueles, meus queridos, que se encontram lá fora, na prostituição, nas drogas, no alcoolismo, no tabagismo. Muitos olham para ele e dizem, esse não presta. Esse não serve para nada. Esse, meus queridos, pode deixar para lá. Mas Jesus está dizendo, não, ele serve sim. Ele tem uma alma que pertence a mim. Ele tem uma alma, aleluia, que custou meu sangue. Ele presta, para o homem não presta, mas para mim presta. Aqueles que o homem pensa que presta, meus queridos, ou seja, que não presta, mas para Deus presta. Qual o nome que nós tínhamos lá fora? Beberrão, fumador, drogado, cachaceiro. Não era esse o nome que nós tínhamos lá fora? Agora não. Jesus te deu outro nome. Jesus nos deu outro nome. Jesus nos deu outro nome. Bendito o nome do Senhor. Terceiro desafio que eu vejo na vida desta jovem. O desafio de liderar em tempo de crise e de dificuldade. Olha, meus queridos, aquela jovem, ela tinha acabado de se tornar rainha. Agora, meus queridos, levanta Amã, um homem, um dos príncipes dos reis, que foi exaltado, o maioral dos príncipes dos reis. Agora levanta com ali, meus queridos, uma lei, ou seja, meus queridos, uma lei para destruir este povo da terra. Olha o versículo 8 no capítulo 3, diz assim, e Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se os que matem, e eu porei nas mãos do que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem no tesouro do rei. Preste atenção, meus queridos e amados. Naamã, meus queridos, queria destruir o povo de Deus. Porque o povo de Deus, ele não tinha as mesmas leis do persas. Ele não tinha, meus queridos, a mesma conduta com o povo do povo persa. Ele não tinha, meus queridos, as mesma tradição de o povo persa. Então Naamã, meus queridos, ele ficou indignado com aquilo, porque o povo não obedecia às leis daquele reinado.